esta é a quarta temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre o educador social. E para isso, contaremos com o Wagner Silva de Souza, o Tito, que é educador social e trabalhou com crianças e adolescentes em várias situações. Atualmente trabalha em uma CEDESP, responsável pela formação humana, é bacharel em Direito, ativista do coletivo de esquerda Força Ativa e MC do grupo de rap Fantasmas Vermelhos. E o Milton Alves dos Santos, ou Santos, que é graduado em Pedagogia e atualmente é gerente do Centro de Desenvolvimento Comunitário e Integral do Instituto Vocação, Você em Ação, onde também forma educadores sociais. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com um caso, uma situação engraçada ou uma situação inusitada a respeito do trabalho do educador social. Uma ocasião que aconteceu na FEBEM do Brás, onde havia uma visita programada aos responsáveis, né, dia de visita, enfim, onde o pessoal não tinha ainda como que seria essa visita, o que a galera queria fazer, apresentar. Então a galera queria fazer 1 milhão de coisas, né? Então vamos fazer um teatro, vamos fazer uma timbalada, vamos fazer uma apresentação espetacular, né? Eu disse o seguinte: eu acho que deveria deixar os filhos abraçarem suas mães e deixar esse momento de paz e fraternidade entre eles naquele momento. Então, vamos falar o que exatamente é um educador social, Milton? Como é que a gente pode definir diferente dos outros educadores? Talvez eu acho que é um campo que ainda tem uma certa disputa, né? Se a gente pegar, por exemplo, os educadores sociais que atuam nessas fundações que trabalham com os menores em conflito com a lei, há uma tensão entre eles serem educadores e serem semi-agentes de segurança, que é uma tensão que não está resolvida. Outros vão considerar, que é o meu caso, eu acho que essa concepção é uma concepção interessante, que o educador social é justamente esse ator que vai atuar em processos educativos, socioeducativos, vão ajudar as pessoas a conviver, né? Quer dizer, é uma educação para o social, né? Vinculada àquilo que seriam os valores mais básicos da sociedade. A dignidade humana talvez seja o maior deles, né? Então, promotora dessa dignidade em espaços não formais, no sentido de que não são estruturados, né? Não acadêmicos, e que lidam com isso que é quase o invisível. Eu acho que o educador social é meio um artista do invisível. E na escola, a escola não faz isso e não é lugar disso, ou poderia ser? Acho que é um campo de disputa também. Existem professores que são educadores, né? E esses se destacam, eles bancam atividades, incentivam, estimulam grêmio, deixam a escola com a cara dos estudantes. Agora, tem professor que adora ainda tratar aluno, né? Se pudesse, reutilizava a palmatória, o chapéu de burro, o milho e por aí vai. Então, infelizmente, acho que a maior parte da categoria dos professores não vem numa perspectiva Paulo Freireana, por exemplo. Eles acabam caindo aí numa questão muito meritocrática, muito na linha assim, punitiva, né? De nota. Aluno bom é quem tira nota boa, aquele que não tira nota boa é do fundão. Então eu vou estigmatizar esse aluno, que ele é desprovido de conhecimento. Isso é um problemaço. Então, por que precisamos de um educador social? Tá, nós vimos, existem as crianças em situação de abrigo, em situação de morador de rua, em situação cumprindo medidas socioeducativas. Fora esse grupo, né? Ele também tem alguma atuação? Sim, eu acho que primeiro eu acho que o educador social nunca foi tão necessário na vida das pessoas quanto no momento que nós estamos vivendo.
em que parece que a humanidade se desenvolveu tanto em alguns aspectos e talvez ela tenha regredido em outros. Então, a convivência mais cotidiana, o desejo de conviver com as pessoas diferentes, o respeito de fato à diversidade, a crença de que todo mundo deve ter acesso àquilo que é básico para ela se desenvolver, não são valores que estão fortalecidos. E o educador social muitas vezes é a pessoa que vai fazer isso com o idoso, é a pessoa que vai fazer isso com uma criança que está numa situação, por exemplo, de fracasso escolar e está transitando entre abandono da escola e uma escolarização ausente, então ela vai para a escola, mas não se apropria do conhecimento, ou ela falta muito. Muitas vezes ele é aquela pessoa que também vai atuar com o deficiente, com as pessoas em deficiência em processos de formação, ou com as pessoas que estão em sofrimento mental, numa perspectiva não só clínica, mas também de trabalhar com outros profissionais da saúde, né, o desenvolvimento dessas pessoas. É um campo bastante vasto, eu diria. E quem é o educador social? Quem é que se propõe a ser um educador social? Acredito que as pessoas que são muito solidárias, né, e que têm uma visão de mundo diferente e que enxergam a importância do senso crítico contrastando aí com o senso comum, né, que tenta possibilitar ampliar os horizontes das pessoas. Porque o capitalismo ele vai destruindo os sonhos, as pessoas nem perspectiva têm e nem acreditam, né? Então, quando o educador social começa a desenvolver um trabalho com a galera, acho que o fundamental é quando ele começa a vasculhar e quebrar alguns paradigmas, né? Começa a quebrar alguns preconceitos e possibilitar o seguinte, ó, o céu é o limite e você que impõe o seu limite, não a sociedade, não a elite, né, no caso. Existem as barreiras históricas que são implantadas e não são fáceis de serem quebradas, mas quando, eu sempre falo o seguinte, quando a gente dá uma pequena oportunidade para os adolescentes, para adultos, informação, a galera arrebenta. E eles percebem isso, né? A gente percebe também uma coisa que é muito interessante, que é o imprevisível, né? Então você cria, tenta lá um plano de aula, elabora uma oficina e a gente sempre sai, não sei, o Milton, né, acredito que também, a gente sempre sai surpreendido com alguns resultados, né? Algo que transcende o que a gente planejou inicialmente. Então isso é bacana, porque a gente está trabalhando com seres humanos, né? Não são máquinas e o resultado não é exato, né? E mesmo, por exemplo, não deu tão certo, será que não? Né? Porque a probabilidade ela é imensa de avaliar, por exemplo, às vezes quem está mais quieto e calado, ele está observando, ele está escutando, não está ouvindo, né? Quem participa bastante também está interagindo a todo momento, está se questionando e reavaliando várias questões. Então isso é muito bacana. Tem uma palavra que se usa hoje que é o empoderamento. Seria isto, empoderar este grupo que é menos observado pelas políticas sociais, que está fora das ações, né, do Estado e se considera até diminuído. Seria mais ou menos isso? Acho que uma das visões, né, do trabalho do educador social que é aceita é que o educador social, de modo geral, vai trabalhar com os marginalizados, né, não com os marginais, ou seja, ele vai trabalhar com aquelas pessoas que sofrem ou são vítimas ou são alcançadas por processos de exclusão e de desigualdade. Muitas vezes, isso que o título diz é fundamental. Parece que o trabalho nosso básico é honrar a dignidade das pessoas, que elas sejam dignas de honra primeiro para si próprias, né? Então, muitas vezes as pessoas chegam muito abaladas, muito desacreditadas de si próprias e o primeiro, talvez o núcleo mais importante desse trabalho é que ela retome o seu projeto de vida, governe a si mesma, se sinta digna de ser respeitada e por isso então ela se fortaleça, se empoderando, ou seja, adquira um poder que ela perdeu, mas que é dela por direito,
de pleitear uma vida melhor, de lutar pelo aquilo que ela acredita ser justo, de se colocar frente a qualquer agente público em pé de igualdade, exigindo os seus direitos, porque de modo geral são pessoas que são abandonadas pelas políticas públicas, né? E muitas vezes têm relações pessoais muito pobres também. Então, acho que uma outra dimensão do trabalho é ampliar o horizonte de possibilidades, de redes sociais, de experiências culturais. Então, eu acho que a palavra empoderamento é uma boa palavra. Uma boa palavra. Tivemos um caso nessa semana, em novembro de 2016, muito chocante. Um pai que mata um filho que, por discordar dele, queria ocupar as escolas, né? Quer dizer, aí é uma visão radical de valores. O educador social vive esses problemas também? Constantemente. É muito interessante quando isso acontece. Não digo que foi bom ter acontecido, mas acontece esse atrito, né? Primeiro que é o choque de gerações. A gente percebe, por exemplo, o adolescente ele tem a mente mais a milhão do que o adulto, em vários aspectos, inclusive para a transformação, né? Então, quando eles vão fazer uma ocupação, e a ocupação é coisa séria, e a galera Passou de uma faz escola, estamos falando. isso, e a galera faz toda uma organização, uma programação cultural política muito mais bacana do que aquelas aulas que, desculpa, chatas, aquelas aulas distantes, que na verdade o objetivo é simplesmente cumprir a meta, né, uma ementa, em aspas, né, quando consegue cumprir, inclusive, e o estudante, o Milton traz muito bem, ir para a escola não quer dizer que está estudando, né? Ele está indo, ela está indo, porque é obrigado, porque a gente inventou um modelo de sociedade que se você estudar bem, você vai passar de ano, você vai ser alguém na vida, né? E aí você vai ter uma profissão, você vai vencer no capitalismo. Mas isso não vai acontecer para a maioria das pessoas. Ainda mais, por exemplo, escola pública e qualidade de ensino, infelizmente, não caminham juntas. Potencial a galera tem, né? Mas você pega, por exemplo, profissionais desestimulados. Ao mesmo tempo você tem uma galera que está... O que a escola está me oferecendo? Então eu vou oferecer o que a escola me oferece. Então acontece essa onda de desestímulo geral. Nesse caso emblemático, evidente que essa onda reacionária, conservadora, ela é muito negativa. E a galerinha, eu acho muito bacana quando demarca a posição. Não, eu discordo pai, discordo mãe, não é assim. A gente tem que rever isso e não tem jeito. Acho que a família precisa dialogar em casa. O negócio de não, ponto final, não está com nada, né? É justificar, argumentar e convencer, não pelo medo, o porque é pai e mãe eu mando ponto final, e sim de construir coletivamente o porquê o sim, o porquê o não. Aí eu acredito que esse tipo de situação dificilmente aconteça. E o pessoal tem que perceber que mesmo a onda reacionária aumentando, mas tem uma onda aí progressista, uma onda libertária também que está vindo forte. Cito aí, por exemplo, vários saraus que estão acontecendo e a galera vai se politizando também a partir de várias atividades culturais, vários grupos de estudos que acontecem nas regiões. Então, os jovens, eles estão ali, né? Poxa, deixa eu ver o que me interessa. E eu vou nessa e vai de cabeça. Se a família não acompanha, ela fica lá para trás. E nesses episódios a aprendizagem é enorme, né? Quer dizer, não é que não há educação, muito pelo contrário, né? A escola devia de olhar para esses movimentos e falar, sim, tem uma saída, né? Para realizar. Posso adicionar rapidamente Por favor. uma reflexão em relação a esse caso, que eu acho que acaba sendo muitas vezes um dos trabalhos mais importantes do educador social, que é justamente estabelecer esses vínculos de convivência. Muitas vezes as famílias, apesar de ser um caso radical de violência extrema, mas quando você pega a história do conflito desse pai com esse filho, o pai queria que esse filho fosse igual a ele diz isso.
E por não... Quase todos os pais né? querem isso, né? Ou ultrapassar naquele movimento que o pai acredita. Exato. E esse menino tinha outro projeto de vida, outra perspectiva social. O educador social e o trabalho do educador social muitas vezes é fazer as famílias dialogarem, e às vezes isso não vai acontecer em casa. É justamente nesse trabalho social que o pai vai se desarmando e percebendo que o filho tem um projeto próprio. E que isso não é negar o seu projeto, o que não é fácil de aceitar por um pai, e o filho o contrário. Como é que ele também negocia isso em termos também dialogados, o que é difícil pelo momento geracional que ele está vivendo. Então, só adicionando, que eu acho que esse é um trabalho importante, porque há conflitos muito comuns no nosso trabalho, né? Muitas vezes uma adolescente está vivendo a sua sexualidade e o pai quer bloquear isso, não entende, ou um jovem que até precisa ajudar em casa com o trabalho, mas quer adiar um pouquinho isso para poder se qualificar melhor. Então, há uma série de negociações que não são tão radicais quanto essa, mas que muitas vezes geram sim violência, principalmente contra as meninas, vinculadas à atividade doméstica, por não submeterem a rotina, né, às vezes injusta, do trabalho doméstico com as famílias. Então, tem uma série de conflitos que a educação social tenta mediar, né, com esses atores aí. Ser educador social, isso é uma profissão? Educação social é uma profissão para quem atua nessa? Como? Acho que são uma via de mão dupla, né? Porque, por exemplo, você trabalha e é remunerado para isso, é uma profissão. Agora, para além dessa profissão, o educador ele precisa ter algumas atribuições. Acho que a primeira é a solidariedade. Não é possível um educador ou uma educadora social reproduzir algum tipo de preconceito ou discriminação. É uma contradição aguda e terrível. E não quer dizer que não aconteça, né? Como disse, né? Às vezes tem funcionário que, ao invés de vestir a camisa poxa, vamos trabalhar, né? Eu vou trazer alguns valores de casa, alguns valores que vão ajudar na minha... Então, aí é um problema, porque acho que a primeira tarefa é a leitura, né? Se eu vou trabalhar com criança e adolescente e eu não conheço nada do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem algum problema aí. Eu vou trabalhar com idoso e nada de... Eu não estudo, né, o que é esse processo do amadurecimento, né? O que é isso, de fato? Né? Porque para a nossa cultura o velho não serve. Mas numa perspectiva, por exemplo, africana, né, quanto mais idade, mais informação, mais história mais respeito. Né? Aqui não, aqui na sociedade ocidental é diferente esse tratamento. Então, eu penso que é uma profissão que exige um preparo, um conhecimento apurado e a leitura constante. Né? Então, o educador e o livro e as pesquisas, eles devem caminhar juntos. Nem sempre acontece, deveria acontecer. Tanto que acho que hoje, se a gente pensar em termos de formação, de qualificação, né, de cursos, de graduação, não existe um curso de graduação que forme educador social. Sim. Né? Você, de modo geral, é um pedagogo, um assistente social, ou um psicólogo, ou outros profissionais de outras áreas, ciências sociais, né, que atuam como educador social. E, em alguma medida, isso explica por que é uma profissão que tem uma condição de trabalho tão precária. É um piso salarial relativamente baixo para uma jornada de 40 horas, que é pago no Brasil inteiro, varia pouco, né? E é uma atividade profissional, uma ocupação pouco definida. Então, cabe tudo, né? Então, muitas vezes a jornada... Trabalho religioso... Tudo. E se confunde com outras atividades, tanto que há agora um projeto de lei para definir melhor essa... Aí sim declarada como profissão, né? Apesar dela constar na CBO já. E eu concordo com o Tito, ele é uma profissão que se beneficia das ciências humanas, de modo geral, né? E exige muitas vezes que o profissional aprenda em serviço. Então, mesmo que ele seja um pedagogo, a pedagogia está muitas vezes voltada para a educação acadêmica formal. E a gente vê isso acontecer. Com a gente, eu acho que pelo menos comigo isso aconteceu. Você vai para a educação social, é um universo muito novo.
de práticas semi-estruturadas, de um olhar muito sensível, que precisa ser treinado pela experiência. O que a pedagogia ensina não favorece. Muito pouco, é muito raro. Talvez o que se ensina em algumas especializações ou disciplinas de EJA, de Educação de Jovens e Adultos, é o que mais se aproxima da educação social, porque Paulo Freire tem uma perspectiva muito próxima. Mas é 10% do currículo, 5% do currículo de um graduando em pedagogia, né? Eu acho que a rigorosidade metódica que o Paulo Freire traz e toda a contribuição, os educadores, eu não gosto da palavra cartilha, mas pelo menos deveriam conhecer, né, e tentar aplicar a partir da sua própria realidade, né? Porque não é difícil. As pessoas lêem, nossa, mas Paulo Freire é muito difícil, né? Não é que é difícil, é que a nossa formação é ruim. O nosso nível de leitura, né, no Brasil, ele é muito baixo, né? Se comparado, sei lá, com um outro país progressista, Cuba, Venezuela e por aí vai. É evidente que esse educador social, ele precisa ter lampejos, ele precisa nem oscilar, mas conhecer um pouquinho ali, né, de cada área que ele não estudou necessariamente, mas que ele se permita conhecer, porque ele vai lidar, por exemplo, com uma situação de violência doméstica, abuso sexual. Então ele precisa ter um prévio estudo antes de fazer uma análise que pode pender para um preconceito. Crime. Isso. Sim. Cabe denúncia? Não. Então, o trabalho em rede, por exemplo, é fundamental. O educador sozinho ele não vai dar conta, né? Ele precisa ter um diálogo próximo com o conselho tutelar, um diálogo próximo com alguma ONG que atende mulheres vítimas de violência, né? E por aí vai. Então ele precisa, essa rede da área social, uma teia, ela precisa funcionar, né? A gente sabe que é muito difícil funcionar porque é uma área que tem pouco investimento, né? Mas que tenta resolver a consequência da consequência. O que não deu certo, a área social vai tentar resolver. E esse é um grande problema, porque às vezes essa solução pode ser uma solução meio que pílula de placebo, né? O local de trabalho deles são ONGs, organizações sociais, sempre? Na maioria das vezes, sim. ONGs que fazem projetos sociais, projetos culturais, principalmente. Unidades de atendimento da assistência social, tanto unidades que o governo mantém diretamente, quanto unidades que ele convenia com organizações sociais. Muitas vezes a rua, ou seja, uma atuação mesmo na rua, com crianças, famílias ou mas idosos. Mas aí vinculado a uma ONG. Vinculado a uma ONG, mas às vezes ele atua como um ativista, ou seja, ele não está vinculado a nenhuma organização e muitas vezes promove trabalho social. Sei. E se coloca nesse lugar de educador social. Coletivos de jovens, coletivo de mulheres. Um grupo de rap. Um grupo de rap, né, na área de cultura, da expressão. E que tem, mas o que vai fazer dele de um educador cultural, um educador social? É se ele faz uma atividade que é para prazer e para autodesenvolvimento, mas que é também continuada com outros sujeitos, né? Então não é toda atividade de um grupo cultural que vai ser educação social, vai ser se ele, de maneira intencional, explícita, quer trabalhar com um grupo, um certo tema, um certo desenvolvimento. No caso das mulheres, por exemplo, o empoderamento das mulheres. E você pode até ser educador social, pode até não, mas pode ser educador sem formação universitária? Sim, inclusive os autodidatas são os mais pesados, na minha opinião, né? Porque eles não vêm naquele salto alto ou do alto dos seus devaneios academicistas, idiosincráticos e por aí vai. Mas, enfim, numa perspectiva mais popular, né? Lógico, a gente sempre fala, mas é importante estudar também para, né, você entender como é que funciona algumas coisas, ampliar o horizonte. Mas não necessariamente precisa ter formação acadêmica, não. Né? Por exemplo, você vai trabalhar com uma orientação socioeducativa de liberdade assistida, né? Se você entende o que o ECA está trazendo, o próprio SINASE,
que é o Sistema Nacional Socioeducativo, poxa, o que tem a ver a sua formação? Ela pode ajudar, ela pode contribuir, alicerçar, né? Mas esse entendimento aí do tete a tete, né? A partir da experiência, é fundamental, né? A própria educação de rua, né? O projeto Meninos e Meninas de Rua, que é referência, mas essa aproximação, né? A gente não fala abordagem, né? Quem aborda é a polícia, né? Você aproxima, você vai lá fazer um diálogo, não é um pauzinho que você vai registrar como, tem uma família ali, faz um palitinho, não é isso. Vamos entender o que está acontecendo. A gente entende que, por exemplo, você encaminhar para o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, para receber uma ninharia por mês, não pode, você não tem que barganhar. Na verdade, é entender que aquele contexto ele é vulnerável e nocivo para aquela família. Então, o importante é tentar criar outros mecanismos que possam possibilitar a real saída daquela família em situação de rua. A população, às vezes, não entende, né? Quando o adulto chega, tudo bem, eu quero vender uma bala, estou vendendo caneta, shopping ônibus, shopping trem, etc. E aí ninguém dá atenção. Aí chega lá um senhor de terno, camisa e tal, vem um cara todo alinhado querer vender, vai trabalhar, né? Porque a galera não entende que isso é um trabalho. Então, qual que é o recurso? Bota o filho consegue vender. Aí a galera se comove, poxa lá, criança, tem quanto isso aí para vender? Aí compra, entendeu? Então, tem isso também, né? Agora, quem alimenta essa indústria aí? Né? As empresas que fazem doce. Mas a mira é para quem a família está errada. E aí a sociedade acaba fazendo aquele julgamento moral, né, de senso comum, desprovido de qualquer conhecimento. O ideal, na verdade, seria entender, poxa, o que aconteceu. Estudo de caso, né? Importante. Eu agradeço as contribuições de vocês e até o próximo Desafio Profissão.